Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de número 41, ok? Estamos avançando bastante aí, nossa aula ainda focando no Enem, né? Que o nosso foco daqui para frente é justamente esse, tá bom? Mas antes de tudo, aqueles recados importantes aí, que é sempre bom a gente relembrar, né? O pessoal aí que não pode esquecer lá na plataforma, o pessoal que está utilizando o Google Classroom, não pode esquecer de fazer as atividades obrigatórias, para que possa garantir a presença de vocês. Outra coisa, usar o mural, pessoal, sempre quando você tiver dúvida, qualquer questionamento, os professores estarão lá à disposição para responder. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, né, que fazem as atividades através das trilhas, de entrar em contato com a escola para poder buscar o material e depois devolver para que os seus professores possam fazer as devidas correções e marcar a presença de vocês também, beleza? E aí, o que a gente falou na aula passada, hein? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre como interpretar imagens, então eu dei para vocês algumas dicas que são importantes de serem levadas em considerações, caso você se depare com alguma questão do Enem ou de qualquer outro vestibular que você venha a fazer aí, e que, sem sombra de dúvida, vai ter questões em que vai ter imagens ali, tá? Pode ser que seja uma questão exclusivamente não verbal, onde você tem somente a imagem, ou tem algum texto junto, beleza? Mas, inclusive, gente, não necessariamente somente em inglês, qualquer outra disciplina das provas que vocês vierem a fazer, sem sombra de dúvida, terão imagem sim, beleza? E hoje, qual vai ser o nosso foco na aula de hoje, né? O título da nossa aula, Women in Literature, as mulheres na literatura, e a gente vai trabalhar um pouco das questões do Enem com poesia, beleza? Nas provas de inglês, tanto que hoje eu vou trazer um exemplo para você de um Enem, só não lembro de cabeça agora do ano, mas vai aparecer aqui o ano dessa prova, em que tem poesia. Então, cai, acontece, aparece, beleza? E também as dicas que a gente vai conversar hoje, sem sombra de dúvida, vai servir, por exemplo, para a prova de língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Daí o nosso foco justamente, não, se bem que a questão do Enem que eu mostrei, que eu vou trazer para vocês, é um escritor, é um homem, beleza? Mas o nosso foco na nossa aula de hoje vai estar justamente nas mulheres na literatura. E nós vamos começar falando justamente sobre essa mulher aqui, cujo nome é Virginia Woolf, tá ok? Nós vamos conhecer, se você nunca ouviu falar, você vai conhecer um pouco dela hoje. Não vou dar muitos detalhes agora, porque eu justamente quero que vocês marquem aqui essas 3 perguntas sobre ela para a gente começar a conhecê-la um pouquinho. Então, você que está aí online, que consegue no computador rapidinho, pode utilizar a internet para poder pegar essas informações. Caso contrário, você pode tentar imaginar, buscar no conhecimento que já tem, ou dar aquele chute aí, não tem problema. Mas você tem como pesquisar, melhor coisa. Virginia Woolf is a writer or singer? Não vou traduzir aqui não, hein, porque a gente já sabe, tenho certeza. She was born in, aonde que ela nasceu? Scotland or England? She was born in, aqui eu quero o ano em que ela nasceu, beleza? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa pesquisa aí se necessário e se possível, e daí eu já volto para a gente poder conferir. Bora lá.
Então vamos checar agora aqui. Então bora lá. She is a writer. Ela é uma escritora. Alternativa B seria singer, cantora. Não é o caso. She was born in. Ela nasceu em England. She was born in England. Ela nasceu na Inglaterra e não na Escócia, Scotland. She was born in. Em que ano que ela nasceu? Lembrando que a preposição que a gente utiliza antes dos anos é a preposição in. Outro detalhe, leitura. Normalmente os anos em inglês eles são lidos dezena por dezena. O nativo de língua inglesa não vai falar 1882, ele fala 1882, beleza? Então as alternativas seriam 1882 or 1883. Resposta certa, alternativa A, ok? Vamos seguir. Aqui algumas informações, um pouco mais de informações a respeito da Virginia Woolf. Sigam comigo na leitura. At the line of Virginia Woolf, 25 January 1882, 28 March 1941, ok? Então aqui a gente tem, logo no começo, a gente tem justamente, entre parênteses, a data de nascimento e de morte da escritora, ok? She was an English writer and one of the foremost modernists of the 20th century. During the interwar period, Woolf was a significant figure in London literary society and was a member of the Bloomsbury Group. Her most famous works include the novels Mrs. Dalloway, 1925, To the Lighthouse, 1927, and Orlando, in 1928. Então, assim, ela é uma escritora inglesa e ela justamente pertenceu ao modernismo inglês, tá? Do século XX. E durante a interwar period, durante a Guerra Civil, ela teve um papel muito significante na literatura de Londres, principalmente em Londres, né, na sociedade de Londres. E ela fazia parte do Bloomsbury Group, onde tinham outros escritores juntos, beleza? E ela ficou muito famosa justamente por conta dos romances que ela escreveu, entre eles Mrs. Dalloway, em 1925, To the Lighthouse, em 1927, and Orlando, em 1928, tá ok? Então ela é uma escritora que pertence ao modernismo inglês, tá? Muito importante, principalmente pelos romances escritos por ela durante aquele período, tá? E ela teve um impacto muito grande, a sua escrita teve um impacto muito grande, principalmente na sociedade londrina, beleza? Vamos seguir. Antes da nossa leitura, porque como eu disse para vocês, o nosso foco vai estar na poesia, eu trouxe aqui para vocês 5 dicas importantes que vai ajudar vocês na hora de interpretar poesias no Enem ou qualquer prova de vestibular que você vir a fazer. Seguinte, leia no mínimo 2 vezes essa poesia. Identifique as figuras de linguagem. A gente vai falar de algumas hoje aqui. As figuras de linguagem, elas aparecem muito, elas são fortes demais em poesias. Não deixe a sua opinião interferir na sua interpretação. A tua opinião está aquém, pessoal. O que você acha ou deixa de achar nesse tipo de prova não é relevante. Conheça brevemente a vida dos autores. Meu Deus, mas é tanta gente, galera, é ler. É importantíssimo você buscar informações sobre os autores, não só brasileiros, mas internacionais mais importantes da literatura mundial. Mantenha o hábito de leitura e interpretação de poesias. Quanto mais você lê, melhor. Então, busque a leitura de poesias, tá? Vamos ler uma, então. Nós temos uma poesia aqui, que foi tirada do The Waves, que é uma obra, As Ondas, que é uma obra da Virginia Woolf, tá ok? Então, vamos lá. I see nothing. We may sink and settle on the waves. The sea will drum in my ears. The white petals will be darkened with the sea water. They will float for a moment and then sink. Rolling over the waves will shoulder me under. Everything falls in a tremendous shower, dissolving me. Nesse momento aqui, eu não vou fazer a tradução inteira da nossa poesia, justamente porque, por exemplo, você vai ter aqui 2 questões justamente sobre esse primeiro pedaço. Everything falls in a tremendous shower, dissolving me. Número 1. Qual figura de linguagem é identificada no primeiro verso?
Tem as alternativas no primeiro verso. 2. The verse dissolving me is. O verso dissolving me, ele tem um sentido denotativo ou conotativo? Então, falando sobre figuras de linguagem, tá? Eu não vou dar muitos detalhes porque eu quero que vocês façam primeiro. No dia da prova, você não vai ter o professor lá para ajudar. Eu já volto para a gente poder conversar. Manda ver aí. Sobre o primeiro pedaço da poesia, né, que a gente tem aqui, eu tinha perguntado para vocês qual era a figura de linguagem que a gente poderia identificar no primeiro verso. Everything falls. Tudo cai. É isso que eu estou falando, tudo cai. Das alternativas que a gente tem aqui, pessoal, a figura de linguagem que poderia ser identificada nesse primeiro verso é justamente a letra A hipérbole. A hipérbole ela é justamente quando a gente tem o exagero. Sabe quando você fala assim, eu estou morrendo de fome? Você não está morrendo, mas é indicar que você está com muita fome. A antítese é a figura que indica oposição, né? Amor e ódio. E o pleonasmo é aquele famoso subir para cima, tá ok? Quando você tem a repetição de ideia, tá? Da número 2, dissolving me dissolvendo. Esse verso, ele tem um sentido conotativo ou denotativo? A resposta certa seria conotativo. O denotativo, pessoal, é o de dicionário, é o sentido real, dissolver. Alguma coisa está dissolvendo, derretendo, né? O conotativo é o sentido figurado. A pessoa não está se dissolvendo, né? Então, indica o sentido figurado da coisa, tá bom? Beleza. Número 4. É correto afirmar A ou B justamente sobre esses 3 pedaços aqui que eu não vou traduzir, pois aqui eu meio que adaptei como uma questão de Enem, já que o texto é em inglês e o enunciado e as alternativas são em língua portuguesa. Por conta e risco de vocês. Bora lá, já volto para a gente poder conferir.
Bora conferir então. É correto afirmar: quem afundará é representado pelo pronome we, ou serão as pétalas que flutuarão e então afundarão? A resposta correta é justamente a letra B, quando ele fala aqui, olha, que as pétalas brancas ficarão escuras com a água do mar, elas flutuarão por um momento e depois afundarão. Nós podemos afundar nas ondas, que o mar vai bater nos nossos ouvidos, é isso que fala esse pedaço. Mas sobre a questão de afundar mesmo aqui, que flutuarão e afundarão logo depois, ele se refere justamente às pétalas e não à pessoa. Beleza? Bora seguir agora e praticar uma questão do Enem de 2014. Eu tinha esquecido lá no começo da aula, 2014. Nós temos aqui um trecho de Robert Frost, The Road Not Taken, o caminho que não foi pego, tá? E aqui diz assim, olha, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Que dois caminhos, eles divergiam no meio da floresta lá, e eu peguei o menos viajado, tá? E isso fez toda a diferença. Estes são os versos finais do famoso poema de The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor... 5 alternativas. Eu fiz a tradução porque não está aparecendo aqui o texto para vocês. Leiam com calma as alternativas e respondam. Eu já volto para dar a resposta para vocês. Bom, a resposta certa aqui, vocês leram todas as alternativas, seria justamente a letra A. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Porque quando a gente pegou o texto aqui, ó, que ele fala, olha,
Two roads diverged, I took the one less traveled, and that has made all the difference. O fato dele ter escolhido o caminho menos viajado, ou seja, que menos pessoas escolhem, ou seja, as pessoas foram mais pelo óbvio, fez toda a diferença. Então ele acaba meio que festejando, celebrando o fato de ter sido ousado e escolhido aquele que nem todos escolhem, o que fez toda a diferença na vida dele. Beleza? Letra A, então, é a correta. Bora para o nosso quiz, que a gente vai fazer junto aqui, hein? Seguinte, Maya Angelou, ela é uma escritora americana, tá? Still arise. You may write me down in history. Você pode me escrever na história. With your bitter, twisted lies. Com a sua amargura, com as suas mentiras. You may trod me in the very dirty. Você pode me jogar na sujeira. But still, like dust, I'll rise. Mais ainda, como a poeira, eu vou me erguer. Eu vou subir, vou me levantar. Ok? Em qual verso há um exemplo de comparação? No primeiro, you may write me down, ou no último, no quarto, but still like dust, I'll rise. Nós temos uma comparação no último verso, no quarto verso. Como poeira. Aqui ela está se comparando com a poeira. Então a palavra like, pessoal, ela também funciona como conjunção. Não é somente verbo, beleza? Aqui não é o verbo gostar. Like, como, ok? Number 2. De que forma ela poderia ser escrita na história, de acordo com o que ela fala aqui? Amarga ou de forma doce? With her bitter, de forma amarga. Beleza? Então vamos encerrar a nossa aula aqui agora, tá? E o que a gente conversou hoje, né? Eu dei para vocês algumas dicas sobre como interpretar poemas, conhecemos alguns escritores e praticamos algumas questões do Enem com poesia. Então, pessoal, tela nova, eu ia falar tela azul, né? Agora tela roxa aqui. Estamos encerrando a nossa aula. Essa aula, todo esse material vai estar disponível para vocês poderem acessar e assistir novamente, ok? So, bye bye and see you next class.